Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para poder me apresentar para quem ainda não conhece. Eu sou Ingrid Andrade, sou padeira e amante da cozinha. Amo o cheiro, o barulho da cozinha. Então, gente, eu vou contar para vocês, para quem ainda não conhece, para quem já conhece, vamos relembrar um pouquinho o passado. Como surgiu a Maribel? Como tudo começou? Em 2014, eu grávida e trabalhando de carteira assinada, estava tendo a Copa do Mundo. Então, os colegas do serviço, né, nós nos reunimos. Aí falou, pô, a gente podia ter um salgadinho para a gente beliscar. Só que eu lembrei que eu já tinha feito salgadinho há algum tempo, né, com um colega, um conhecido, posso até dizer, um amigo, né, um casal de amigo muito, que eu tenho muito carinho, que é a Edson e a Rosângela. E nós costumávamos fazer salgado frito no final de semana enquanto meus pais viajavam. E eu lembrei, olha, eu tenho uma receita muito boa, posso trazer aqui para vocês, né, para a gente poder, enquanto assiste o jogo, brinca, a gente. Ótimo. Daí veio a minha primeira experiência empreendedora. Então, fiz o salgado e trouxe e acabei vendendo, claro. Né? Então, todo mundo gostou. Daí eu vi a oportunidade, por que não vender para fora? Então, eu comecei a fazer salgado pequenininho, salgado grande, comecei a vender no serviço do pai da minha filha, no Amauri. E as pessoas foram gostando, e eu ainda trabalhando, grávida de Maria Isabel. Então, com o tempo, as pessoas foram falando: poxa, mas você só faz salgado frito? Poderia fazer salgado assado também, porque fritura, eu não gosto de fritura, meu colesterol alto. Então, ouvindo a necessidade do cliente, que é um outro ponto que eu gosto, sempre gostei, eu falei assim: olha, eu posso tentar fazer um pão assado. Porque há um tempo atrás eu tive a experiência de conhecer um rapaz que trabalhou lá no sítio, né, dos meus pais lá em Minas, que era padeiro. Ele tinha experiência como padeiro. E uma vez eu lembro que ele me ensinou uma receitinha de pão de hambúrguer. Né? Então ele me ensinou a massa, me ensinou a bolear, só que eu não lembrava mais da receita. Falei, então, vou começar a estudar. A internet me ajudou muito nessa época, como me ajuda até hoje, e acredito que ajuda muitas pessoas. Então, comecei a estudar, pesquisar. De primeira, eu peguei uma receita copiada na internet. Só que eu fui começando a adaptar a receita. Falei, nossa, esse pão poderia ficar um pouco mais adocicado, um pouco mais salgado. E daí, na minha primeira receita, eu comecei a criar o hábito de adaptar. Então, daquilo que eu pegava como inspiração, eu começava a recriar a minha própria receita. Então, a partir daí, daquele pãozinho, simples pãozinho de hambúrguer, eu comecei a fazer pães. Né? E aquela busca, né, incansável de sempre querer oferecer, fazer sempre o melhor que eu tinha dentro das minhas condições. Então, o que foi que eu fiz? Aproveitei e explorei o máximo da internet. Por isso que hoje estou aqui, frente para a internet. Né? Porque eu acredito que da mesma forma que me ajudou muito naquela época, como me ajuda até hoje, pode ajudar muitas outras pessoas que têm o desejo de empreender, de querer conhecer não só na área culinária, mas como em outros setores também. Aí veio, né, aquele desejo, aquela busca de querer sempre fazer o melhor. E vendo essa a demanda que estava tendo, né, da questão de pães, de tentar, eu fazia, dava para as pessoas experimentarem, fazia prova, ajustava, dali eu botei, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero poder cozinhar, eu quero poder vender, que eu sei que vai dar certo. Então eu sempre tive um pensamento muito positivo em relação àquilo que eu sentia, como até hoje. Então eu fui no meu serviço, né, conversei, pedi para sair, né, também teve alguns outros probleminhas também, porque a Maria Isabel nasceu, e ela quando nasceu, ela teve um probleminha de intolerância à lactose, né, então nós tivemos também um pouco de dificuldade naquela época, ela tinha que tomar um leite muito caro, né, ela tinha que ficar em casa, ela estava recusando o meu leite, então a gente teve esses problemas, aí juntou o útil ao agradável, né, a necessidade juntou os dois. Então eu já tinha que ficar em casa para poder cuidar dela. Né, em casa, como nunca fui de ficar parada, aí foi quando eu fui começando a empreender no ramo dos pães, mas ainda fazia pães e salgados. Depois eu deixei o salgado frito de lado e foquei somente em pães. Então daí que quando Maria nasceu, fiquei em casa, né, produzindo e vendendo. E como foi que nós, né, chegamos até os clientes? O Amauri eu fazia e ele saía para vender.
Ele ia de porta em porta, em escolas, trabalhos, escritórios, oferecendo os pães. Mas eu sempre fui muito detalhista em questão de apresentação, de embalagem, porque eu sou uma pessoa muito, muito exigente, né, como cliente. Então, assim, eu sou muito simples, eu como de tudo, mas o mínimo que a gente pode fazer em relação à comida, a alimento, é poder oferecer algo bonito e, além de bonito, é claro, gostoso. Então, desde o princípio, eu sempre entreguei o melhor que eu podia, a melhor embalagem, a melhor apresentação. O filme tinha que ser selado totalmente esticado, não podia ter dobras. Então, eu sempre fui muito exigente e eu sempre tive um feedback, um retorno positivo dos clientes em relação à apresentação. E isso sempre me estimulava a cada vez mais melhorar. Com isso, ele saía vendendo de porta em porta, passou a ser conhecido, criamos, né, eu criei a empresa Maribel Arte no Trigo, foi maravilhoso a logomarca, né? Lindo, 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 maravilhoso. Com a ajuda de pessoas, assim, é incrível como é que a providência divina, né, coloca pessoas no nosso caminho. Né? Então, eu tive a ajuda da Bruna Maba, do Leandro, o esposo dela, para a criação da marca. Tivemos uma reunião, foi maravilhoso. Né? Isso há 11 anos atrás. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês da onde foi que saiu esse nome Maribel. Por que Maribel? Pode chegar aqui agora, eu vou mostrar para vocês o porquê. A origem do nome Oi, Maribel gente. veio através da minha filha, linda, maravilhosa, que se chama Maria Isabel. Agora, filha, fala para eles um pouquinho como é que foi, né? Para você, criança pequenininha, ver sua mãe ali na cozinha, fazendo as coisas. Você muitas vezes querendo colocar a mão na massa, comendo massa crua, lembra? Quando você Uhum. era com 2 aninhos, já, ou até menos, agora eu nem recordo a idade certa. Ela ficava ali em cima. Mãe, deixa eu fazer, mãe, deixa eu fazer. Conta aí, filha, deixa você contar um pouco. Então, gente, eu sou Maria Isabel, mas muitos me conhecem também e me chamam de Maribel, né? E ó, gente, como minha mãe falou, eu ficava sempre perguntando, mãe, como é que faz essa massa? Mãe, como é que estica a massa? Hoje eu já aprendi a fazer, né? Porque minha mãe foi me dando algumas aulas É e eu fácil? aprendi. Agora tá mais fácil, Agora né? é fácil que o Muito bracinho tranquilo. vai ficando outro dia. Olha, gente, muito. Eu não sei como minha mãe aguenta fazer isso, né? Por isso que ela fala, mãe, faz um pouquinho de massagem em mim, por favor. Aí eu tenho que fazer, né, gente? Porque agora eu entendi a dor que minha mãe sente. Ó, gente, eu pequenininha aqui, ó. Uns 6, 5 anos, né, mãe? Ó, minha foto. 5 aninhos, já tinham 4, 5 anos. Aí Ó, você já me ajudava a fazer, a modelar alguns pães com Petrópolis. Mas ela ainda menorzinha, ela já ficava ali com avental, nós tínhamos até fotos, né? Ela com avental e touquinha, toda nervosinha ali, jogando a massa ali, tentando fazer, não aguentava, né? Então agora ela tá me gente, ajudando. esses dias eu fiz uma massa. Nossa, assim, gente, que massa pesada. Eu fiz muito, né? Fiz bastante Sim, sozinha. E depois minha mãe foi lá e me ajudou, porque eu não ia aguentar. Porque a massa tem que fazer muito assim, sovar, sovar. Pequenininha era muito difícil. Agora ficou um pouquinho mais fácil, pra admitir pra vocês. E o pão que minha mãe fazia era o pão integral, que ela fazia pra mim com a manteiga. E esquentava na chapa, gente. Ficava muito gostoso. Eu comia uns 5, né, mãe? Comia sim. muito pão. É, e pequenininha, ela com 3 anos de idade, mais ou menos, o pão que ela mais gostava era o pão integral. Aí esse pão não tem calcinha. Eu tô com vontade até de comer. Não, eu vou fazer um vídeo primeiro. Ó, ele é mais gostoso daquele pão. Esse é um pão integral. Eu sou criança, tá, gente? Então não sai. E ela comia, assim, levava para a escola, né? Uhum. Ela gostava de levar, e as pessoas ficavam assim, encantadas. E, pô, uma criança tão novinha gostando exatamente do pão integral. Né? Então, Eu lembro também que eu chegava muito cedo lá, umas 5 e pouca da manhã, pra fazer pão, né? uhum, E eu ia pra escola, uma vez eu me irritava, uma vez eu ficava muito feliz, porque é muito gostoso fazer massa. É tipo uma brincadeira, você brincando de massinha, de slime. Então é uma sensação muito boa. Então é isso, gente. Agora tinha minha mãe falar aqui um pouquinho também, né? então, agora que ela já está com 11 anos, hoje como que você me ajuda além da produção? Através também dos eventos, com feira, né? Então Uhum. vocês já podem acompanhar através do Instagram, nas nossas outras redes, né? Que ela agora já está nos acompanhando, antes ela tinha que ficar em casa, né? Porque não tinha como.
E ela está ajudando, ela trabalha com venda, dando troco, passando cartão, e ela já devagarzinho, ela já vai aprendendo o que é empreender, né. Então, já começa desde pequena, né, filha. E como é Uhum. que você está gostando? Tô Tá gostando achando que quer bastante. demais? Tá achando que quer só brincar? Como é que é? Então, eu acho que assim, eu gosto muito de brincar, que eu tenho que ser criança, porque ano que vem eu já vou ser pré-adolescente. Então eu tenho que aproveitar muito, né? Aí às vezes minha mãe fala assim, Maria, vem me ajudar. Eu falo assim, ah não, mãe, deixa eu brincar, deixa eu brincar. Eu falo assim, não, vem me ajudar, depois você brinca. Aí eu vou lá, ajudo sim, tem que botar uma touca pra não ir cabelo, né? Mas eu gosto muito de fazer massa, gosto até hoje. E também gosto muito de comer massa crua, tá, gente? É muito gostoso. Minha mãe fala que passa mal, né? Então, posso fazer o quê, né? Mas é Melhor muito bom. assado, né, melhor assado, É. né, gente. Então, assim, poder contar com pessoas que está ali para ajudar com você desde o início, vale muito mais do que dinheiro, do que se eu tivesse com alguém assim: "Ó, toma aqui, né, tantos mil para você iniciar". Então, assim, eu tenho um grande orgulho de poder dizer, né, todo esse meu processo, né, que eu passei. Teve muitos altos e baixos, né. Então, de poder chegar aqui agora e falar: valeu a pena o suor, o esforço, o trabalho, as idas e vindas, né. Então, isso é muito importante nesse processo para quem está começando. Então, assim, não desanime, é normal hoje está tudo bem e amanhã a casa cair, né. O importante é que peçamos a Deus força para continuar. E se for necessário, recomeçar. Foi como aconteceu comigo. Então, dali da Maribel, né, nesse sistema de venda de porta em porta, com o tempo foi surgindo oportunidades e ideias de vender na saída das igrejas, né, quando tinha missa, como fazemos isso, né, Mauri faz isso até hoje, na saída da igreja, com o apoio de alguns padres que apoiavam, incentivavam, porque era o nosso trabalho. Né? Então, as pessoas passaram a conhecer. Né? Então, comecei sozinha, fazendo em casa, sem maceira. Com o tempo, fui adquirindo equipamentos que foi melhorando ainda mais o pão. Né? Hoje em dia, eu olho minha foto de quando eu comecei e para que eu vejo agora, como foi o processo, a evolução. Falei assim, gente, olha quanta coisa aconteceu, né, para chegar num pão agora. Ainda tem muita coisa para melhorar, tá? Porque a tecnologia, né, vai mudando muito. Então, é, poder, né, contar essa história é muito bom. Nós fazíamos esse processo de estar, né, de ir até o encontro do cliente, era através das casas, do trabalho, estar onde muitas pessoas estavam reunidas, começamos nas igrejas, e com isso fomos ficando conhecidos. Na área comercial, né, essa oportunidade de poder revender em lojas que têm referência muito boa, né, que valoriza o produto artesanal. Então, assim, não vou citar, né, os nomes aqui, mas aqui em Itaipava, Bom Sucesso, Nogueiras, eu consegui, né, poder colocar o meu produto para revender, onde também me trouxe novos clientes, né, e também dá uma boa visibilidade, né, pelo fato de lojas também apoiar nesse sentido. Então, depois que a Maribel já estava estabilizada, o que acontece? Me vem uma questão de saúde, né? Para quem me conhece, para quem não conhece, eu tenho transtorno bipolar, né? Então, com o tempo, tantas coisas acontecendo, né? Começou a surgir eventos como feiras gastronômicas. Foi maravilhoso também essa experiência de expor, de ser expositora, aquela adrenalina de montar, desmontar. Eu sou apaixonada. Né, de estar com o cliente. Fomos para o Rio, na Barra, fizemos evento lá embaixo, fizemos evento no Palácio de Cristal, no Caltrim Clube, né, e nós ainda fazemos até hoje. Então, poder conhecer pessoas no mesmo ramo, trocar experiências, isso foi me fortalecendo cada vez mais nessa coisa de se mostrar, de aparecer, de mostrar o seu trabalho. Né? Isso foi me dando orgulho cada vez mais pelo aquilo que eu fazia. Porque no início eu gostava, era para mim, era legal. Então, quando a gente começa a ouvir feedback de outras pessoas que às vezes nem conhecem a sua história, nem te conhece, e acaba gostando. Gostando e muito mais se encantando com aquilo que é feito. E eu sempre produzo, sempre faço coisas que com 100% de vontade, 100% de desejo, então isso também faz muita diferença. Então, depois das feiras, de toda essa coisa toda, veio a crise bipolar, né, um problema de saúde, onde quando eu estava lá em cima que eu falo, não é no auge, no sucesso, quando eu estava bem, né, estabilizada, veio uma crise. Com essa crise, junto, pandemia. A pandemia veio para abalar muitas pessoas.
No finalzinho da pandemia, onde muita coisa aconteceu, abalou muitas pessoas, inclusive muitos negócios, eu pensei, né, fui passar alguns dias na casa dos meus pais em Minas, e lá, como sempre, eu vejo oportunidade em tudo. Pesquisando, aí começou a vir ideias, poxa, poderia abrir uma padaria aqui, e meu sonho nunca foi ter um comércio, para dizer a verdade, nunca foi. Eu sempre gostei dessa coisa de produzir em casa, de fazer em casa, no meu conforto, dentro de casa, até mesmo pelo fato de ficar com a minha filha, de, sabe, de ter o meu cantinho, eu sempre gostei disso. Eu sempre tive um desejo de poder ter um lugar que eu pudesse produzir, receber pessoas, um lugar que fosse agradável não só para mim, mas também para quem está me visitando. Então esse sempre foi o meu sonho. Mas, como eu vi a oportunidade de, de um aluguel mais em conta, né, numa cidade pequena, eu falei, por que não? Então, de uma hora para outra, né, vamos dizer assim, uma semana, eu decidi me mudar para Minas, Rio Pomba. E lá em Minas, vamos lá, uma nova experiência. Leva tudo da Maribel, coisas pessoais, e lá abri a minha primeira padaria artesanal. Né? Assim, novidade na cidade, porque até então não tinha nenhuma. Né? Fomos conquistando clientes. A maioria dos meus clientes eram professores e estudantes, porque fica numa área de faculdade, né, que é o IFET, e a experiência também foi maravilhosa. Né? Assim, claro, sempre tendo desafio, que isso faz parte. Né? Mas os desafios não me param. Pelo contrário, me estimula a querer desafiar. Eu gosto de ser desafiada, né? Assim, nessa área. Então, eu acho muito legal e interessante. Então, abri a padaria e aquela sede, aquela adrenalina foi subindo, subindo, subindo. Depois de um tempo, né? Resumindo um pouco, abre uma filial, né? Na cidade. Então, duas padarias na mesma cidade. Então, assim, como sempre, eu sempre me dediquei, me esforcei, corri atrás, eu sempre quis mais, mais, mais. Mas não uma intenção de acumular bens, nada disso. É, excesso de energia, acho que quem é bipolar acho que vai entender. Quando nós estamos lá em cima, a gente cria energia de um, não sei de onde vem. Né? Sono reduzido, agitação, aceleração e tudo mais, todo aquele conjunto. Então, eu posso, eu preciso, eu quero, vamos embora, tem energia, vamos gastar. Só que aí quando a energia baixa, o que acontece? Como é que dá conta? E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, né, ficamos 2 ou 3 anos, eu sou muito ruim de memória, gente. Acho que foi 2 ou 3 anos que eu fiquei em Minas, 3 anos. Um tempo que eu abri a Maribel, menos de um mês, né, a filial, eu acabei tendo que fechar, por questões de saúde, né, pois eu não dei conta de administrar dois espaços, né, duas lojas, a matriz e a filial, porque eu sempre gostei de ficar na produção, mas eu sempre cuidava da parte administrativa, compra, pagamento. O Maurício sempre me ajudou, né, assim, muitas coisas, mas principalmente nas vendas, né, e eu sempre quis, assim, ter controle, né, de tudo, né, para mim ter uma noção, né, se estava valendo a pena, se não estava. Só que aí a questão da saúde deu uma bagunçada. Foi quando eu falei, peraí, melhor parar agora do que depois dar ruim. E foi o que eu fiz. Fechei as duas lojas. Primeiro eu fechei a filial, né, depois eu fechei a matriz e eu decidi voltar para Petrópolis. E aqui em Petrópolis vim com a ideia de recomeçar, mas não mais como empreendedora. Né? Vamos tentar de novo uma coisa diferente. E ao mesmo tempo não era diferente, né? Era o que eu sempre fiz. Vamos trabalhar de carteira assinada. Fiquei um tempo para poder me estabilizar em relação ao transtorno, que eu fiquei um bom tempo em depressão. As pessoas que me conhecem sabem que a maior parte do meu tempo, que eu nunca tinha ficado até então, fiquei 7 meses em depressão direto. E depois de um tempo, acredito também que muitas orações de algumas pessoas que estiveram próximo a mim durante esse período, né? Porque assim, quando nós estamos precisando, são poucas pessoas, né? Não são todo mundo e normalmente é de onde a gente menos espera que onde vem. Então assim, tive muitas orações de algumas pessoas que estiveram ali, ó, sempre perguntando como é que você está, como é que você está. E com isso, em algum momento Deus me tocou. Eu levantei da cama e falei, chega. Gente, eu estou falando isso, é minha experiência, tá? Não estou diminuindo quem sofre de depressão ou de algum tipo de transtorno, porque, assim, cada coisa acontece no seu tempo, do seu jeito, cada pessoa é diferente, né? Foi quando eu levantei e falei, agora eu não quero mais. Né? Me entupindo de remédio me deixava muito pior do que eu estava, porque eu não tinha mais controle de mim mesma. Então, toda aquela Ingrid sonhadora que corria, nem me passava na cabeça. A gente chegava a cansar. Só o fato de pensar em fazer
tudo que aconteceu já me cansava, né, para você ver o quanto que é o desânimo de quem sofre, né, de depressão. Então, um tempo que eu estive assim, eu caí muito, muito baixo, né, questão do transtorno. Então, foi quando eu levantei, saí colocando o currículo e depois de um tempo me chamaram para trabalhar de carteira assinada, né, como ajudante de padeiro. Ótimo, né, por mais que eu tenha experiência de padaria, mas ainda não sou profissional, não tenho curso, né, não sou qualificada profissionalmente. Vamos começar, ajudante já me deixa feliz. E fui para uma empresa, e até agradeço pela oportunidade, e lá, gente, eu pude ter experiências maravilhosas, né? Assim, o poder estar em contato com o pão, com a padaria, com aquela organização, com a limpeza, com aquela equipe, falei assim, uau, que máximo! Né? E aquilo assim me tirou da depressão e me levou assim para um êxtase de realidade. Falei assim, gente, estou vivendo, voltei a viver. Então me fez muito bem, como estou bem até hoje, né. Isso foi em novembro do ano passado, né, já vai fazer um ano que eu estou estabilizada, estou muito bem, muito feliz. Então, assim, nessa empresa eu pude ter contatos com técnicos, com colegas mesmo, né, da profissão, padeiros, que puderam me ensinar coisas que eu jamais imaginava, apesar de sempre pesquisar, de estudar, sempre falta. Por isso que eu falo, estudo, né, aprendizado nunca é demais, nunca, nunca. Então, se você tem oportunidade de estudar, gente, estuda, pesquisa, seja curioso, vai lá atrás, porra, um tempinho que tem, ao invés de ficar na internet só rolando ali no feed, vai, joga lá nas redes vizinhas, vai pesquisando, né, vai tentando, testando. Errei muito também, joguei muita massa fora, mas para chegar, né, até onde eu cheguei. Mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer em relação ao processo. Então, assim, foi uma experiência muito maravilhosa, muito, muito, muito mesmo, né? E eu aproveitava cada momento. Era celular na mão, com autorização do chefe, e papel e caneta, né? Então, era receitas, dicas, porque eu sou ruim de memória, então era através desses meios que eu conseguia guardar. E tirava fotos e compartilhava com os colegas. Maravilhoso, o trabalho em equipe, né? Assim, estar em contato com outras pessoas, o poder conhecer, né, um mundo que até então não sabia, era sempre eu dentro de casa, era eu e a internet e o pão. Então, foi uma experiência excelente. Só que aí, como sempre, né, que eu falo, né, altos e baixos, com tanta empolgação, né, aconteceu o quê? Tive problema de tendinite, epicondilite, tenossinovite e tudo com it nos 2 braços, né. Fiquei afastada, tive que me afastar para poder tratar dos meus braços, pois, né, devido ao movimento excessivo, né, eu tive que me afastar, não pude mais exercer, né. Fiquei até um tempo na área de venda, que é outra paixão também, na área de venda, de estabelecimento, não mais como padeira, mas fiz um testezinho na área de venda para ver se dava, mas lavando uma garrafa de café, né, dali o braço travou, foi quando eu tive que realmente me afastar. Com esse afastamento, fiquei em casa, muito agoniada, muito preocupada com o meu trabalho, com o que iria acontecer, né, dali para frente, muito tensa, 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 e a cabeça fica pensativa, pensativa, até que, quando eu tive que retornar, eu ainda não estava 100%, como ainda também não estou 100%. Eu falei, eu não quero poder me dedicar, né, meio, porque eu sei que numa padaria, num estabelecimento, não tem aquela coisa de, igual tô parada aqui, vou sentar, vou dar uma relaxada, ou então meu braço está doendo, tenho que pausar. Eu sei, eu entendo que não é assim. Até mesmo porque eu, sim, eu já tive, né, já tive ajudantes, eu já tive pessoas, e eu me coloco no lugar de quem contrata, né, a pessoa que é gente trabalhando, né, de fato que é gente trabalhando. Só que eu falei: "Eu vou", mas chega na hora não consigo manter o padrão, né, ou então não consigo ser quem eu sempre fui, né, que me dedicar ao máximo. E se eu tiver que me afastar de novo, eu falei: "Quer saber? Tem que ir aonde, né, o nosso limite". Foi quando mais uma vez eu me arrisquei, foi quando eu pedi, né, para sair, com maior tristeza, porque eu estava amando toda a experiência, né, eu falei: "Eu vou sair". Aquela mesma coisa que eu fui para Minas de uma semana para outra, eu falei: "Maribel, vamos, eu não posso apagar esse fogo, né, matar essa coisa que está enraizada não sei da onde, porque da minha família não, até então que eu conheça, não tem, né, assim, gente que é tão apaixonada por cozinha, tem pessoas de outro, né, formado de outro ramo". Falei: "Eu preciso, né, reacender". E foi quando eu falei: "Cara, Maribel,
Só que agora, como eu sou tão apaixonada pela cozinha, eu não quero só Maribel Arte no Trigo, né, que eu poderia voltar com o mesmo nome, porque eu já tinha dado baixa no Maribel Arte no Trigo, deixou tudo certinho, falei: "Não, agora eu quero cozinha". O que que é a cozinha? É mesa, é família, é variedade, são coisas, né, assim, eu não quero só, né, fazer pão, eu quero cozinhar, né, então voltei com Maribel Arte na Mesa, né, e com isso, agora uma nova versão, né, estou aqui me apresentando para vocês, contando a minha história, né, todos os dias ali postando, então voltou aquela paixão que eu tinha 10 anos atrás, né, que eu consegui recuperar e estou aqui com vocês, apresentando o meu novo espaço, apresentando uma nova versão da Maribel. Gente, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essa minha história, não tenho vergonha de nada, pelo contrário, estou muito orgulhosa de poder estar aqui me apresentando. E muitas pessoas sabem o quanto eu sou tímida, de poder estar aqui de frente para a câmera, contando a minha história, que algumas pessoas sabem, mas muitos não sabem, ainda não conhecem. Né? Que é uma história que pode ser semelhante a outros empreendedores que começaram. E daqui para frente, a Deus pertence, a gente não sabe como é que vai ser nosso futuro, mas assim, eu tenho prazer em falar que cheguei aqui, graças a Deus, com muito esforço, com muita ajuda, com muito apoio de pessoas. Quando eu falo de apoio, não financeiro, mas apoio de palavras, de força, de like, curtida, coraçãozinho, né, de poder nos visitar nos eventos, né? Então, assim, isso é gratificante. É isso. É mais do que vender um pão, é poder estar com pessoas, é poder sentir a energia, é poder no consumir um produto feito com carinho, dedicação e amor, você sentir tudo isso. Então não é só ir lá pegar uma receita copiada, porque, gente, o que mais tem hoje na internet é receita. Mas, igual eu digo, não adianta somente eu postar ali, né, ou colocar ou copiar uma receita, se não tem a paixão, o amor, o tesão pela cozinha. Aquela coisa que você faz que dá arrepio, como estou arrepiada agora, né, só em falar, aquele cheiro da fumaça, aquele óleo que respinga, né, aquela panela que escorrega, cai no chão, suja tudo. Mas vamos embora, é isso, faz parte. Né? Então a cozinha é isso, a cozinha é amor, é paixão, é dedicação. Né? E, gente, está dentro do nosso dia a dia. Né? Quem é que fica hoje sem comer? Então, gente, é isso. Essa é a história da Maribel, tá? Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui, até no final deste vídeo. Eu peço para vocês agora se poder me ajudar, né, a compartilhar, curtir e ativar o sininho, né, o sininho aqui da notificação, para você acompanhar os próximos vídeos que vai vir muita coisa legal, com dicas, sugestões, receitas, né? Então, assim, nos segue, nos acompanha e juntos somos mais fortes. Tá bom, gente? Muito obrigado, fica com Deus e até logo!